Aqui no estúdio, o Defensor Público Geral do Estado, Marcos Vinícius Soares Alves. Doutor Marcos Vinícius, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Ana Ruth. É uma satisfação estar aqui no programa. Alegria minha recebê-lo. Doutor Marcos, a gente começa falando sobre esse novo desafio que está posto para o senhor agora comandar, gerir a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte. O que se coloca de maior missão neste momento, doutor Marcos? De fato, Ana, a Defensoria Pública do nosso Estado aqui, ela vem passando por um processo de expansão, né, de crescimento institucional. Conseguimos avançar para 13 comarcas de atuação da Defensoria Pública, mas ainda existem 46 comarcas que não contam com o serviço da Defensoria Pública, e acho que esse seria, sem dúvida alguma, o nosso maior desafio, né? Levar a Defensoria a todos os cantos do nosso Estado. Doutor Marcos, o defensor público, ele chega para aquela pessoa que não tem advogado, que está desassistida. E a pergunta que fica do cidadão é o seguinte: essas 46 comarcas que estão desassistidas, o cidadão dessa comarca, ele recorre a quê ou a quem, doutor Marcos? De fato, esse é um grande dilema pelo qual os defensores públicos de todo o Estado atravessam, porque essas pessoas, geralmente as pessoas que têm um índice de escolaridade muito baixo, né, um padrão de renda abaixo da média do nosso Estado, não contam com esse serviço de cidadania. E as informações que nós dispomos é que nesses lugares que não contam com um trabalho de defensoria, algumas vezes as prefeituras desses municípios mantêm um serviço de assistência judiciária gratuita, que eu friso, não é missão dos municípios, mas que neste momento em que a Defensoria Pública ainda passa por um processo de expansão e de crescimento institucional, é a única forma que a gente tem, essas pessoas têm de buscar, de alguma maneira, o acesso ao judiciário, né? E, doutor Marcos, há perspectiva de novos defensores, de repente, concurso público no Estado do Potiguar? Olha, Ana, nós finalizamos um concurso público ainda no ano de 2015, fizemos as primeiras convocações no ano de 2016. A Defensoria Pública ela era composta por 38 membros até o mês de agosto, mês de outubro de 2016. E aí nós conseguimos elevar esse número até 60. Ainda existe uma lista muito grande de candidatos que foram aprovados nesse concurso. Esse concurso ainda está em prazo de validade, né? Vai até o ano de 2018, podendo ser prorrogado e deverá ser prorrogado por mais 2 anos. Então nós esperamos sim elevar esse número de defensores, até porque isso é um mandamento constitucional. A Constituição Federal ela estabeleceu um calendário que não é local, é um calendário nacional. Até o ano de 2022, o Estado brasileiro se comprometeu a lotar um defensor público em cada unidade jurisdicional do país. Então a gente precisa dar mais esse passo e levar esse trabalho de cidadania, essa ação social que a Defensoria Pública representa a todas essas comarcas. Doutor Marcos Alves, o senhor assume a Defensoria Pública do Estado em um momento extremamente delicado para o Rio Grande do Norte, um momento da insegurança pública posta. E a Defensoria é um órgão importante dentro desse processo, dentro desse sistema. Como o senhor, como Defensor Público Geral do Estado, vai atuar diante dessa insegurança que está posta para o cidadão? Olha, essa é uma grande preocupação realmente da Defensoria Pública. O papel do defensor público no sistema prisional, por ser considerado um dos integrantes do sistema de justiça, né, ao lado do Ministério Público, do Poder Judiciário, a Defensoria Pública atua desde o momento inicial de uma prisão, nas audiências de custódia, né, até o momento de execução da pena, após todo o processo regular de apuração daquele fato, se foi ou não foi de fato um crime. E aí, até a condenação, a Defensoria Pública faz essa atuação e durante a execução penal também. Então, só para citar um exemplo, aqui no estado do Rio Grande do Norte, no ano de 2017, nós tivemos aqueles episódios no presídio de Alcaçuz e a Defensoria Pública, por ainda não ter uma estrutura tão forte aqui, contou com o apoio de defensorias públicas de todo o país. Existe um programa a nível nacional que a Defensoria Pública firmou em parceria com o Ministério da Justiça, com o Departamento Penitenciário Nacional, que é o Defensoria Pública Sem Fronteiras. Então, defensores públicos de todo o país estiveram aqui no Estado, analisando processo por processo desses apenados
E aqueles apenados que, por alguma razão, não deveriam estar inseridos ainda no sistema prisional, tiveram essa análise por defensores públicos que, realizando a análise, submeteram um pedido ao Poder Judiciário para conceder, eventualmente, algum benefício que esses apenados tenham direito, né? Eu vejo que o papel da Defensoria Pública no sistema penitenciário, ele serve como um elemento pacificador do ambiente prisional, na medida em que os apenados, sentindo a presença do Estado no ambiente prisional, ele se torna menos vulnerável, eu diria, às investidas das facções criminosas que existem aqui no nosso Estado. Eles se tornam alvos fáceis, vamos dizer assim, para serem cooptados pelas facções quando não observam que os seus direitos estão sendo respeitados, enquanto que um apenado que está, por vezes, dividindo a mesma cela que ele, conta com a estrutura, inclusive de advogados pagos por organizações criminosas para pleitear junto à justiça o seu direito. Isso é papel da Defensoria Pública, e a Defensoria Pública precisa ser fortalecida para dar um suporte ainda maior no sistema penitenciário do Estado e assim assegurar a pacificação daquele ambiente. E isso representa, sem dúvida alguma, uma pacificação até do ambiente externo, porque a gente sabe que essas facções criminosas, de dentro dos presídios, quando não se sente a presença do Estado, elas se empoderam e conseguem comandar lá de dentro as ações criminosas que a gente conseguiu observar aqui do lado de fora, né? No ano de 2017, 2016. Doutor Marcos Alves, uma outra atuação da Defensoria que chamou muita atenção é com relação às demandas de saúde, a chamada judicialização da saúde. Como o senhor avalia esse papel de interferência, como alguns definem, do judiciário na gestão da saúde, seja de Estado, seja de município? Exatamente, Ana Ruth. Na área da saúde, a Defensoria Pública também tem uma atuação muito forte aqui no Estado. Inclusive, nós desenvolvemos um projeto denominado SUS Mediado, que inclusive foi levado a vários estados da federação, foi uma iniciativa aqui do Rio Grande do Norte, foi levado inclusive aquele prêmio Inovar e concorreu. Não levamos a premiação, mas foi um dos projetos que foram inscritos e bem avaliados pelo programa, que se trata, na verdade, de uma triagem que a Defensoria Pública faz na sua própria sede, com os seus assistidos, uma equipe de servidores da Secretaria de Saúde do Estado, Secretaria de Saúde do município, e aí é feita uma tentativa de conciliação justamente para evitar essa judicialização. Antes desse projeto da Defensoria Pública, 100% dos casos que eram desaguados na Defensoria Pública resultavam realmente numa judicialização, numa ação na Justiça, né? E aí, quando nós implementamos e ainda estamos aprimorando a cada ano esse programa, a gente observou que até 60% dos casos conseguem, de alguma maneira, serem resolvidos de forma administrativa. Isso é interessante porque o cidadão que busca, muitas vezes, um medicamento, um procedimento, um exame, e ele encontra alguma resistência, alguma dificuldade, nós conseguimos, através da presença desses técnicos dentro da sede da Defensoria Pública, de alguma maneira, dar uma solução sem que a gente tenha que judicializar, porque é um processo penoso, muitas vezes, e caro para o Estado. O Estado, muitas vezes, ele é penalizado não só com a judicialização, mas o processo em si, ele tem um custo para a sociedade. Então, eu vejo com muitos bons olhos esse projeto da Defensoria Pública, e a gente, inclusive, tem planos de levar esse programa para outras comarcas que a Defensoria Pública está se instalando, porque nas grandes cidades, principalmente do nosso estado, por exemplo, Macaíba, São Gonçalo da Amarante, Mossoró, Parnamirim, também existe uma demanda de saúde muito forte e reprimida que precisa desse trabalho. A gente conversou aqui no estúdio com o Defensor Público-Geral do Estado, doutor Marcos Vinícius Soares Alves. Doutor Marcos, alegria recebê-lo aqui. Muito obrigada. Obrigado, Ana Ruth. Estamos à disposição. Sucesso nessa empreitada.